3, 2, 1. Futebol ao Quadrado Podcast começando já com essa risada. Futebol ao Quadrado Podcast. Isso foi. Se como que eu começo, pô? Eu não lembrei. Isso foi. O Resende nível do futebol, Aí. cara. Futebol agora. Pô, a carinha do Vidal acabou comigo, velho. Por mim tava normal, tá ligado? Aí eu Não, olhei pro eu tava- lado, um pouquinho pro lado, o Vidal tava destruído já. Tipo assim, eu tava com vontade de rir, mas eu ia me segurar, só que eu olhei assim pra cara dos outros pra ver se alguém também tava. Pô, eu esqueci como que eu começo. Já vai assim mesmo. Não, o início é esse agora. Chorando. Tipo, que é isso, cara? Ó, Que essa parte vai estar no erro de gravação, né? Já vai estar no. Que animação. Tá no início do podcast, meu. É, Nada do de nada- gravação. Do nada ele tirou uma animação histórica. É. Futebol. Não, isso porque eles não viram, né? Mas antes de começar, ele tava assim, agora, vamos começar. Não sei o que é. Rapaziada, Vamos lá. vamos começar. Tem que Três, tirar dois, do, um. tem que tirar do ânus, né? A animação. Pô, agora, Caralho. vamos começar de verdade. Essa parte vai estar no início, né? É inevitável. Essa Não, parte mas vai aí estar- recomeça. É a Agora parte em vai, preto vai. e branco. É a parte em preto e branco. E aí, rapaziada, terceiro episódio de Futebol ao Quadrado Podcast no ar. Agora, começando de verdade, né? Antes era a parte preta e branca aí do vídeo. Agora vamos pro mata-mata desse Mundial de Clubes da FIFA, onde começa a apertar as coisas para os times brasileiros. Alguns pegaram alguns times mais complicados. Já vai ter duelo brasileiro também, Palmeiras e Botafogo. E o Fluminense também vai pegar um adversário. Acho que o do Fluminense ainda não está definido certinho quem vai, mas com certeza vai ser mais difícil do que Botafogo e Palmeiras, né? Então, podemos começar. Se vocês quiserem dar um alô, como de praxe aí, o alô rápido. Alô? Alô? Então, Então, Futebol. então podemos começar o episódio de hoje com, acho que o primeiro jogo da rodada 3, né, que decidiu esse chaveamento. Acho que começamos então com o Botafogo, que foi derrotado pelo Atlético de Madrid. Era um jogo que o Botafogo teve chance de ganhar, sim. Acho que foi um jogo parelho até, vamos dizer assim. O Atlético mais se defendeu do que atacou, mas quando pôde, fez o gol ali numa sobra no erro defensivo do time do Botafogo. Eu queria saber de vocês o que esperar. Já dá para puxar um pouquinho para o Palmeiras também, esse duelo Botafogo e Palmeiras aí, que se decidiu do grupo A e B. a grande questão aí, acho que tu já deu a letra, né? Puxar um pouco mais Palmeiras foi o jogo que tem mais a falar. E assim, foi um jogo importante do Botafogo, não podia perder por mais 2 gols, né? O Atlético fez uma pressão, não perdeu, foi 1-0 o jogo. O Atlético fez uma pressão, tentou muito um pênaltizinho, o Atlético tentou muito conseguir um pênalti. Conseguiu, né? Só que aí foi anulado, é bizarro. Né? Vamos recordar. Não queria falar desse jeito, mas não. O Sorloth salvou o Fogão. Nossa, horroroso. Mas, cara, o Atlético tentou bastante, mas o time é estranho, né? Não sei se é feio, não sei se é ruim, mas é estranho. De fato é estranho. Ganhou, né? Criou a chance até. Conseguiu criar umas chancezinhas ali, mas muito mais ao trancos e barrancos, tipo, na força, Bem, trancos e barrancos. Contar na estatística, lá. ele conseguiu criar mais que o PSG, né? Em número de finalização, de número de chance criada, mas também nada que assustou. Abordagem diferente também, né? Sim. Eu acho que foi diferente, mas o Botafogo conseguiu classificar, era esperado. Agora, tem uma chave mais tranquila, né? Isso serve para o Palmeiras também. Passando, pega Benfica ou Chelsea. Eu acho que agora no mata-mata a gente tem que esquecer o que aconteceu na fase de grupos. Fase de grupos ficou lá, mata-mata é outro bagulho. Jogos muito mais difíceis, muito mais ansiedade, muito mais tudo. E mais um capítulo desse clássico aí, né, que tá acontecendo. Tá 1-1, né, em jogo decisivo.
mas válidos pelo brasileiro. Agora é pelo maior. Ah, 1 tá. é. O Palmeiras Ah, tá. ganhou 2023. Agora é pelo maior o Botafogo campeonato. e Palmeiras ganhou na Libertadores, pô. O Botafogo Eu ganhou acho na que foi, Libertadores. eu acho que foi mais decisivo na Libertadores do que nos brasileiros. O Botafogo ganhou na 2x1, Libertadores. então. 2x1, ganhou na Libertadores e no É. brasileiro. Então, eu Mas tinha a gente tem esquecido. que, acho que tem que desconsiderar esse do brasileiro do Botafogo, porque não teve essa parada tão Teve, forte cara. no passado com o Teve, Palmeiras, pô, tá igual foi em maluco? 2023. Teve, Tá pô. maluco? Se o Palmeiras Teve- ganha, era líder. Ia Se o abrir Palmeiras 4 ganha, era pontos. líder e o Botafogo Pode começou a crer, né? desandar ali. Começou a desandar 3 rodadas antes do jogo. Tipo, se o Palmeiras ganhasse, era líder de novo. Foi o jogo, Pode tipo crer. assim, que mudou a Botafogo chave pra tentou de final, novo, tá ligado? né? É. Botafogo tentou de novo, né? Foi. Que eu esqueci. Eu Pode crer. apaguei na minha mente esse jogo contra o Palmeiras na Libertadores, cara. E Bizarro. eu apaguei o do brasileiro. Descompleta, cara. Aí agora é pelo Mundial, né? O campeonato mais importante. Vai ser maneiro. Mas é foda, né, Agora cara? vai ser o maior É jogo. você ir pro Mundial e enfrentar um time brasileiro é igual tu ir pra Suruba e comer tua mulher, né? Bizarro. É inacreditável isso, cara. Ai, Júlio Brandt, né, cara? Ué, Júlio gente, Brandt toda hora aparece, cara. eu tô errado. Pelo Eu tô errado. menos esse eu não vou ter que caçar até os 50 minutos do episódio pra colocar um pi, né? Agora, pelo menos nos 7 minutos do episódio já tem esse absurdo. Não, eu tô errado. Eu tô errado, viu? Você, Se eu tiver errado, Claro que não. Guilherme. Não, Você, Guilherme. acho que foi bem menor o absurdo do que o do Vidal. O do Vidal não dá pra revelar. Esse ainda dá pra. Pô, Gente, acaba é com o clima, loucura né? também, né? Porra. Vou falar a verdade, é loucura. Estamos falando Ah, de asilo ah, arca nele agora. É que não tinha forma melhor de falar, pô. Tá ligado? Eu não falei uma palavra no podcast. Vai ver que tinha, né? Vai ver que tinha mesmo. É tipo O na Mauro churrascaria. só- Não. O Vou Mauro só refazer. reagiu. Eu não É falei tipo- uma palavra até agora. Pô. É tipo na churrascaria comer arroz com feijão. Tu come em casa, né? Sim. Rodízio comer Aí, pizza de mussarela. isso. Aí sim, Tá isso vendo? aí. Era só falar essa parte. Não necessariamente precisava falar da parte sexual. Né? Agora, mentiu? Não mentiu. Cara, eu não sei nem o que falar do Palmeiras e do Botafogo, né? Depois dessa merda aí. O bagulho agora é com a sua mulher, né? Perdeu. Não. Vamos voltar. Não, Vamos não, voltar. não. Vamos voltar pro existe. Vamos voltar pro voltar. existe. Vamos voltar. Vai, Botafogo. Botafogo que de Madrid. Cara, o Botafogo jogou mal, mas fala a verdade, qual foi o brasileiro que jogou bem essa rodada? É. Nenhum. Nenhum. Rodada pífia dos brasileiros. O Flamengo, né? Pra mim, o pior não foi o Botafogo. Esse jogo O do Botafogo Flamengo. jogou com o regulamento mais do braço e jogou o jogo dele. Né? Atlético de Madrid é um time ruim, time fraco, com todo respeito. É um time ruim. Isso de uma pessoa que acompanha na Liga, não muito, mas acompanha. É um time fraco, o time do Atlético de Madrid, um time que busca sempre a individualidade do William Álvares, e não teve nesse jogo, né? Mas assim, o Botafogo passou mais no regulamento de Barra do Braço e faz parte dessas competições. Faz parte. O Palmeiras, eu acho, pra falar a verdade, acho que o Palmeiras deu a sorte, né? Eu acho que não é muito demérito falar isso. Deu a sorte do Botafogo cair para segundo e pegar logo o Botafogo agora. Mas é aquilo, igual o Rosino falou, não vou repetir a frase, porque senão vai ficar meio pegado. Mas é por aí. Vai ser interessante ver um jogo de brasileiro no Mundial. Não sei se vão... Provavelmente vai ser como se fosse um jogo de Libertadores, mas eu não sei, porque Mundial eu não sei. Vai ser esquisito, vai ser diferente. A tendência é que o Palmeiras tenha a torcida a seu favor, né? Em teoria, porque... Eu adianto que vai ser ruim. Mais palmeirense. Baseado em nada, acho que tem mais palmeirense do que Mas tem mais palmeirense. Parece que tem mais palmeirense. O que deixa mais difícil é ser mata-mata. Porque o jogo de Libertadores ainda é ida e volta, onde eles se enfrentaram. Não, então já tinha o fator resultado, tudo. Agora perdeu, morreu. Então não tem muito o que fazer. Tendo em vista o futebol que o Palmeiras vem apresentando e a maneira que o Botafogo está escolhendo para ganhar seus jogos, né? Os jogos que o Botafogo ganhou foram da mesma maneira, assim, se defendendo. Não é retranca, viu, gente? Se alguém fala, não é retranca. Não é retranca. Joga com a linha. Futebol joga com a linha baixa. Eu acho que assim. Eu acho que o Paiva.
o Paiva achou a forma que esse Botafogo tem que jogar aí, cara. Esse Botafogo, quando tentava propor jogo, e vai ter que voltar a tentar, não tem jeito, mas deixava muito espaço e não era tão eficiente. Pô, a partir do momento que ele botou um time mais defensivo, né, focando mais na parte defensiva, não é retranca, não é um time retrancado, mas um time mais, pensando mais em defender, com bloco baixo, assim, o time do Botafogo melhorou muito, é um time muito mais chato. E isso é um problema, né, porque o Abel não é dos mais... Se você quer foder o Palmeiras, dá a bola pro Palmeiras e espera o que vai acontecer, porque não vai acontecer nada, tá ligado? Então vai ser um jogo feio, cara, vai ser bem feio. Vai ser um jogo chato. Vai ser chato. Como diria o Led, eu espero mais um jogo insuportável, cara. É o tipo de Eu jogo nem que eu acho não que por serem dois brasileiros, tá? Eu acho que o problema Não, são é. exatamente os dois times em específico, Botafogo e Palmeiras. Porque eu acho que Botafogo e Fluminense seria um bom jogo, Fosse um Botafogo e jogo Flamengo seria um bom Palmeiras jogo. e Flamengo, eu acho que seria um jogo mais bonito. Flamengo e Palmeiras seria um bom jogo. Flamengo e Fluminense seria um bom jogo. Botafogo e Palmeiras é o mas único eu confronto acho... de brasileiros que... Mas eu acho que qualquer confronto brasileiro seria terrível, a não ser Fluminense e Palmeiras. Porque são dois times que não têm uma rivalidade. Qualquer dos outros três, qualquer confronto tivesse, seria terrível, por quê? O medo de perder seria muito mais que a vontade de ganhar, cara. Um jogo desse, você não quer perder. Não é nem que eu quero ganhar, eu não quero perder esse jogo, tá ligado? Porque senão é insuportável. Pô, a possibilidade de ter um Flamengo e Botafogo nas quartas finais estava horrível. Ah, medo de Botafogo? Não, não é isso. Mas não tem nada a ganhar disso, tá ligado? Ia ser terrível. Acho que puxando já pro Palmeiras, a gente tá falando dos times e dos jogos. Acho que o jogo mais positivo em resultado na rodada tenha sido do Palmeiras, que ainda conseguiu sair com o empate de um jogo perdido, né, pro Inter Miami, que para mim era um jogo completamente perdido. E o Inter Miami conseguiu deixar o Palmeiras empatar o jogo da maneira que foi, né, com 2 gols que surgiram pro Palmeiras, porque o Palmeiras, eu não sei a estatística certa, e eu não vou conferir agora, porque eu tô com um pouquinho de preguiça, mas o Palmeiras acho que deu mais de 50 cruzamentos só no segundo tempo, Não, cara. foi muito mal o Palmeiras, muito mal Cara, o Palmeiras. o jogo feio, cara, jogo feio, cara. O Palmeiras não, cara, não conseguia propor jogo nenhum, mesmo com troca, cara. Até as trocas do Palmeiras que melhoraram o time, que entrou o Maurício e o Paulinho, ainda que deu o alavanco pro time, assim, no jogo, foi os dois jogadores. Porque, cara, meio campo, que era o Veiga ali, cara. O Veiga, meu Deus, cara. A gente tá falando Não, o antes. Veiga não dá mais. A gente tava falando off aqui, cara. O Veiga não dá mais. E, tipo assim, no Meu jogo, Deus, cara. quando eu tava acompanhando o jogo, eu falei, pô, o Maurício tem que entrar, que o Maurício é 1000 vezes melhor que o Veiga. O Maurício hoje é 1000 vezes melhor que o Veiga, muito mais jogador que o Veiga. Já foi a época do Veiga, cara. Traz muito mais qualidade, quantidade também de jogo do que o próprio Veiga. O Veiga não tem intensidade nenhuma. Eu acho que o que falta também... O Veiga é da Manguito, cara. Veiga, me deu seu Manguito. Só isso. Não há nada mais O Veiga pare de jogar, mas me dê seu Manguito. Venda Manguito. Veiga, Marcos Rocha. Não dá. Não dá. Assim, não dá. O Palmeiras fez um jogo ridículo contra o Inter Miami. O Palmeiras ganhou porque o Inter Miami é um time muito frágil defensivamente. Empatou, perdão. O Palmeiras conseguiu empatar, se recuperar de um jogo que estava 2-0, porque o Inter Miami é um time ridículo defensivamente. E sempre vai ser, não tem o que fazer. Mas o Palmeiras não teve, em algum momento, o Palmeiras não teve alguém para fazer a contenção no Messi, cara. Pô, o Palmeiras coloca o jogador, o Palmeiras consegue colocar um jogador para fazer uma contenção no Galo, não consegue colocar um jogador para fazer uma contenção no Messi? Que isso, que absurdo. Vai deixar o cara que foi o melhor jogador do mundo 180 vezes jogar livre, sozinho. Um time que é completamente baseado na gravidade que um jogador só gera. Então, assim, jogo esquisitíssimo do Palmeiras, mais um, porque o Palmeiras não jogou bem contra o Porto também. Hoje a gente vê isso, né? Porque acho que a impressão foi uma pós-jogo, porque a gente esperava que o Porto fosse uma coisa. O delírio de primeiro jogo, tipo, corroeu todo mundo, né? Porque o jogo do Palmeiras foi o primeiro jogo dos brasileiros contra o europeu. Aí a gente pensou, nossa, o Palmeiras macetou o Porto. Só que, cara, o Porto é horrível. O Porto tomou 4 gols do quarto Alari. lugar num time contra um time egípcio, um time americano e um time brasileiro, cara. Então, perdeu pro Inter Miami, então assim... Por um erro de avaliação nosso, né? A gente botou já todos os times europeus no mesmo balaio. Europeu joga muito melhor e, cara, o Abel sai dessa fase de grupos muito melhor do que entrou.
Assim, Muito melhor. o Abel está mal já tem muito tempo. Isso aí todo mundo fala, mas Muito tempo. muito tempo. Muito tempo. Muita coisa. A última temporada realmente boa do Palmeiras em si foi 2022, mesmo tendo ganho o brasileiro em 2023. Mas enfim. As atuações do Palmeiras. O Palmeiras foi o pior brasileiro da fase de grupos, acho que dá pra falar isso. Foi muito. Foi. Fluminense, foi mal, beleza, mas é o Fluminense, não tem nem comparação no nível dos times. Não tem sim, poderio então, assim, financeiro do Palmeiras. São não dois, tem. são dois Não é, pesos não é o na mesmo medida, debate. né? O Fluminense ter classificado já é, tipo assim, mesmo com um grupo fraco, né? O Fluminense ter empatado com o Borussia, mesmo o Borussia sendo fraco, é um resultado maneiro. O Palmeiras ter empatado com o Porto é um resultado ruim. resultado terrível do Olhando Palmeiras. hoje, é um resultado terrível. Hoje é um resultado terrível. Então, assim, o Abel, se sair desse Mundial com uma renovação até 2027, vai ser engraçado, né? Porque o Abel tá regredindo a cada ano. Mesmo quando a gente fala do Veiga, já falou do Gomes, fala do Marcos Rocha, é o Abel. O Abel tá regredindo cada vez mais, o Palmeiras tá cada vez mais sem paciência. Só que o Palmeiras entrou naquele ciclo, né? O negócio do Veiga e do Abel, desculpa interromper, mas é a questão do ciclo, cara. Eles começaram num ciclo junto e uma hora o ciclo tem que acabar, cara. Só que é muito difícil da Leila, hoje em dia, dos diretores do Palmeiras perceber que o ciclo começa no treinador. Futebol é cíclico, né? Por conta também de, tipo, um agradecimento, cara. O Abel montou um time super campeão aí do nada. O Palmeiras virou o bicho papão. Aí não tem como despachar do nada, sabe? Isso que eu ia falar, entra nesse ciclo aí, que você olha e fala, pô, mas o cara ganha. E aí, vai tirar? Só que aí você pensa, porra, ganhando 3 milhões, Na hora perde. tem técnico aí ganhando 300 mil que vai entregar o mesmo futebol, tá ligado? Então, assim, isso aí são pensamentos que você tem que ter. Acho que pra ganhar você tem que ser meio ousado, tá ligado? E eu acho que o Palmeiras tem que se permitir desfrutar de um bom futebol em algum momento dessa geração aí, que já tá tendo renovação, né? Só que também tem outro problema. Essa renovação do Palmeiras está sendo totalmente de acordo com o que o Abel pensa. Então, a gente tem uns jogadores ok ali, mas tem muito jogadorzinho que é selo Abel Ferreira. Facundo Torres é selo Abel Ferreira. O M. Martinez lá, aquele volante terrível, é Abel Ferreira total, que o Abel Ferreira já dropou ele, né? Mas é um cara que, o cara treinava fundamento no treino, pô. Ele treinava passe no treino. Era esse treinamento do maluco. O Palmeiras pagou, sei lá, quantos milhões nele. Bizarro. Assim, o Palmeiras vai ser esse Mundial com os probleminhas, eu acho. Muita coisa para pensar. O Estevão indo embora. Exatamente isso que eu queria falar. E se for eliminado pelo Botafogo... cara, é bizarro. Eu quero ver o que o Palmeiras vai fazer com o Estevão indo embora. Porque é o jogador que gera mais espaço. Morre metade do time aí. O Palmeiras pode voltar em crise, cara, do Mundial. É um bagulho inimaginável, mas se for eliminado pelo Botafogo, volta em crise, porque o Estevão vai embora. O Palmeiras não jogou bem, foi eliminado por um rival. E aí, pô, o cara que tu pagou 20 milhões pra chegar vai ter que parar pra fazer uma cirurgia. Então esse time aí vai ser Vitor... Pô, vai ser... O time vai ser Vitor Roque, Facundo Torres e Felipe Anderson, ataque. Tipo. A gente ainda não fez Felipe Anderson só jogou bem jogando de ala, né? Um episódio mais tarde a gente vai comentar das contratações, o que aconteceu com as contratações no começo do ano. Cara, não é bizarro a gente comentar com a contratação do Paulinho, talvez tenha sido um erro, cara. Os caras contrataram o Paulinho com de muleta. Cara, assim... Paulinho... Não, mas se você contrata, Léo, e fala assim, não, beleza, vou assumir esse risco. Paulinho, vem, vou te botar pra fazer cirurgia amanhã. Você vai ficar parado aí e você só vai jogar em junho. Não, Paulinho, você não tem condição de jogo agora, beleza, a gente vai fazer uma preparação para você jogar daqui 3 semanas. E você vai, até onde der, quando tiver estourando, a gente para pra fazer a cirurgia. Que isso, gente? Cara, eu não que ele já tava fazendo isso, né? Eu não queria fazer comparação com o Santos. A gente tá fazendo episódio de Super Mundial, o Santos tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver, mas eu quero fazer uma comparação rápida. Parecido, é bem parecido mesmo o que ele vai falar. A contratação do Zé Rafael, que veio do Palmeiras já lesionado, cara, é uma lesão da coluna, era uma lesão muito grave, né? Tipo, ninguém sabia de como que o Zé Rafael ia sair daquilo. É um meia, precisava de mobilidade e ia fazer tava com lesão na coluna. O Santos falou, não, vamos contratar, só que contratou em janeiro e estreou em maio.
Foi Sim, 4 deu meses, certo. foi uma preparação intensa e hoje em dia o Zé Rafael tá jogando muito bem. Agora, corta a parte Santos da história. O Paulinho parece, cara, o Palmeiras faz 1 milhão de avanço tecnológico no CT para recuperação, não sei o quê. Tem Os cara câmera de lê o cérebro. nitrogênio. Os caras lê o cérebro do jogador para Loucura. saber onde tem lesão. Mas daí coloca o cara lesionado para jogar, forçando o cara a jogar, basicamente. O Paulinho tá jogando bem também. Tipo, ontem E, entrou cara, bem, mas é e bizarro. Eu falando acho das que contratações, cara, o Vitor Roque vem se mostrando com dificuldades de fundamento também. Cara, quando ele chegou no caminhada. Barcelona, eu acho que, eu não sei se vocês lembram, tinha direto era compilado do problema que ele tinha para dominar a bola. Ele não sabia dominar a bola. Eu lembro. E não mudou, Lembro. e não mudou, tá ligado? Pô, você vê ele carregando uma bola, é assustador. É Assustador. aquele gif do cavalo, é isso aí. E tipo assim, Cara, eu não julgo o dinheiro que o Palmeiras pagou, porque, pô, o Vitor Roque saiu daqui com muito 20 anos, né? potencial. Então, pô, 20 é anos jovem, ainda. mas é preocupante esse início de passagem dele. Trajetória do Vitor Roque muito similar à trajetória do Keirson até agora, né? Muito similar. Que aspa, tá? Caralho, que Se você aspa. for Não, olhar, Muito similar à trajetória do saiu Keirson. de um time Sai do Coritiba paranaense, para o Barcelona e depois para o Palmeiras. time paranaense, Barcelona, Palmeiras. Caralho? Só falta temporada que vem vai pro Santos, então. bizarro. Cara, o Que, fora na do verdade, Vitor ele Roque joga no Palmeiras antes de jogar no Barcelona, mas Cara, enfim, eu não o queria ser Keirson. esse cara. Eu não queria ser Mas- esse cara. O Keirson jogava hoje mais bola que o Vitor Roque. Pô, dá pra fazer essa comparação. Na É que o Vitor Roque, cara. Na época que saiu, Na época jogava. Na época que saiu, na época que você o Vitor jogava. Roque hoje. O Keirson Vitor Roque hoje- acho que não vestiu o uniforme do Barcelona. Sim. Não. Mas joga. Não. Só no Barcelona Cara, B só ele jogou, acho. O Vitor Roque hoje. Hoje não, né? Desde o Barcelona. O irmão não sabia dominar a bola. E, tipo assim, eu defendia o Vitor Roque porque eu via uma falha de posicionamento do próprio técnico, né? De colocar ele na ponta direita na época do Barça. Só que o problema passou de ser mais do que a posição dele, né? Sim. Passou a ser também problema de fundamento, né? Posição da perna. E ele jogou muito mal no Betis também, né? Ele teve a oportunidade de ser centroavante no Betis. Eu ia falar isso, o problema do Vitor Roque também é mental, né? Ele saiu, se eu não me engano, ele saiu mal do Cruzeiro. Do Cap, acho que ele não saiu mal, não. Mas Não, teve no Cap ele polêmica. saiu muito bem. Teve polêmica no Barcelona. Ele saiu do Betis. Tipo assim, tirando o Betis pra merda e chegando no Palmeiras. Então, tipo assim, ele é um cara. Prepara Ele é um Palmeiras. cara. Ele é um cara de 20 anos, 21, que já rodou por 5 clubes, pô. Isso é muita coisa. É muita coisa. Tirando esse litígio, né? Porque foi meio que uma malandragem do Cap na época de tirar ele do Cruzeiro, né? Então, tipo, não era pra isso ter acontecido, né? Foi uma. Porque o Cruzeiro tava acabado em jogo dívida. inteligente, mas- O Cruzeiro tava acabado em dívida e precisava vender alguém. E o Cap foi o primeiro que olhou pro Foi Vitor igual do Roque. Estevão, né? O Estevão também era do Cruzeiro. Eu não lembro muito bem a jogada como foi na época da saída do Vitor Roque no Cruzeiro, mas eu lembro que tinha alguma coisa a ver com. Acho que era jogo, número de jogo, algo assim. Eu não lembro, eu sei que ele. O Cap meteu a malandragem suprema. Isso, aí foi uma malandragem danada e foi. Petralha, o rei da malandragem. E assim, cara, o professor da malandragem. Professor da malandragem. O Vitor Roque tem esse problema. Eu acho que também é um problema realmente de emocional, igual o Rosendo falou. Ele saiu da Espanha porque ele teve problema pessoal também, né? Alguns problemas familiares lá em relação à ex dele. E não sei se isso persiste até hoje. Mas ele saiu do Barcelona, foi para o Real Betis, acho que nesse meio desses problemas, e depois voltou para o Palmeiras, até para tentar uma coisa nova, né? Voltar para casa, essas coisas, e ainda está nesse. Porque falar que ainda está nesse ajuste é que ele passa muito Não, pano, passou, né? passou a fase do ajuste já. Ele já está aqui o quê? 6 meses? 6 meses. Faz tempo. Então, assim, ele jogou boa parte do Paulista, ele jogou. Ele jogou a final do Paulista. Já tem tempo para ele se acostumar. E óbvio que o único gol que ele fez, os únicos, né? Um dos únicos que ele fez foi contra o Vasco, né? Óbvio.
Cara, até Tinha que aqui ser. é decepcionante, né? A trajetória do Decepcionante. Vitor Roque. Então é isso que a gente vê. As contratações do Palmeiras que investiu muito é isso. Então, para esse Mundial, né, voltando pro foco do Mundial, cara, é um jogo bem complicado. Eu acho que o Botafogo, mesmo. É foda, né? Perder o Palmeiras, cara, vai ficar puto, mas mesmo se for eliminado, volta grande do Mundial. Pô. Acho que volta ok, sabe? Mesmo que não volte grandão, mas volta ok. Fez uma boa campanha, é isso. E chegou, algum brasileiro tinha caído, aconteceu o que foi. Agora, se é o Palmeiras, o discurso acho que vai ser outro da mídia, por exemplo. Da mídia. Da torcida eu acho que não vai ser, porque Palmeiras é um bagulho bizarro, a gente fala-se muito sobre o Corinthians ser aparelhado, né? Sobre o Corinthians não ter... O Palmeiras eu acho que é o mesmo caminho, cara. É bizarro, como, tipo assim, não tem motivo, mas se for por essa, o Flamengo também nunca teria protesto, tá ligado? Então, assim, eu acho que já passou da hora da torcida do Palmeiras ser um pouquinho mais presente, que é uma torcida bem forte, né? A gente sempre zoou que a torcida do Palmeiras é isso e aquilo, né? Mas a Mancha Verde... Corneta. A Mancha Verde, cara, na época mais vitoriosa do Palmeiras, tava cornetando a Leila porque não contratava, comprando avião, cara. A corneta era essa. Assim, E tá na hora, né? corneta que rendeu até. Então... Acho que falta uma invasão de CT. Que é necessário, né? Torna-se necessário às vezes. Gente. Cara, o Abel nunca passou. Medidas tem que ser tomadas. O Abel nunca passou por uma invasão de CT, pô. Isso não pode. Tá na hora. Pô, e tipo assim, ele fala que o Corinthians ele fala que o Corinthians é aparelhado, mas o Corinthians tem invasão de CT todo ano. E ninguém pode tirar tem que ter. Tem que ter, gente. Tipo assim, qual foi o último vídeo, do jogador do Palmeiras descendo do ônibus e os caras xingando eles? Quando foi? Não tem. Tipo assim, tá na hora de ter. Cara, recentemente... O último foi com... Deixa eu ver. Quem que era? 2019? Acho que era o Felipão. Volta do Felipão, 2019. Roger Machado, no Palmeiras. Caraca. Pô, então, vi aqui uma informação. Teve invasão no CT, mas foi uma invasão de merda. 20 pessoas. Aí não. Uma invasão que... Aí era reunião. Uma das melhores invasões da história que eu já vi foi aquela lá do Flamengo que o cara passa, que o Arrascaeta passa, ele abre o vidro e o cara começa a fazer carinho na cabeça dele. Essa parece um cachorro. Tipo assim, eles acabam com o carro de todo mundo. Passa o Arrascaeta, não, vai lá, isso aí pode. Pô, isso é muito foda. Essa é maneira, que o Gabigol até quer trocar ideia com os caras. Falta isso no Palmeiras, cara. Falta esse senso de urgência, tá ligado? Porque, pô, recentemente, o Breno Lopes mandou a torcida calar a boca, pô, e ninguém fez nada, não aconteceu nada. Ninguém fez nada. Não bateram no pai dele. Pô, gente. Teve meme que a torcida tava mandando o Rios tomar no cu. Pô, do Rios do Instagram, pô? Cara, mas o Palmeiras tá numa situaçãozinha chata mesmo. Porém, é a cara do Palmeiras chegar numa semifinal, né? Claro. Porque a chavezinha é tranquila. Pela chave, né? Mas acho que não chega, não. Mas eu não sei se o Palmeiras ganha do Chelsea. Eu acho que não chega, não. Eu também acho que não. Eu não sei se o Palmeiras ganha do Chelsea. Ou do Benfica. Mesmo do Benfica, tá? Muita gente fala que o Benfica é uma piada. Realmente é. Mas acho que não seja tão horrível assim, não. Fica muito melhor que o Porto, por exemplo. E o Palmeiras não ganhou do Porto. Tudo bem que a gente tem que resetar a mente, né? Porque a questão do Benfica também é o técnico Bruno Lage, né? Ou Burro Lage. É um maluco, né? Um psicopata. Porra, ele tava descendo Bruno Lage ganhando do Botafogo seria resenha. Seria maneiraço. Seria maneiraço. Seria a maior resenha do Mundial. Não é o Coxo? Eu tô torcendo por um Bruno Lage contra o Botafogo. Coxo. Que xingou, caiu na porrada lá. Quase desceu a porrada no Laje, filho. Porra. Porra, loucura. O Coxo não afinou, não. É bom jogador. Bom jogador. Pô, acho que de Palmeiras é isso, né? Tipo, agora vamos partir pra dupla Fla-Flu, talvez? Acho que dá pra engatar os dois, porque foi dois jogos parecidos, né? Acho que os jogos também... O Flamengo... É que essa rodada dos brasileiros foi tipo uma rodada também pra dar uma amenizada, né? Porque teve derrota e 3 empates, né? Então, meio filler, né? Rodada filler. O Flamengo jogou de luto, né, gente?
O Flamengo jogou com o Alan no meio, né? Cara, E lá o pra o esperar. Flamengo, eu vi o jogo, esse eu vi um tempo só, mas o tempo que eu vi teve 3 bolas de trave do Flamengo. Foi o primeiro. E assim, o time tava num azar do caralho também. 3 bolas de trave, não acreditava. O gol que o Pedro me perde, Pô, é um gol inacreditável. que, pelo amor Sem de goleiro. Deus. Pelo amor de Cara, Deus, um e cachorro faz na hora eu aquele gol. pensei, na hora que eu pensei, eu pensei que o Lloris tinha se batido com alguém do Flamengo. Falei, vai anular, vai ser falta. Só que o Lloris se bateu com o cara do próprio time dele, então era só chutar pro gol que ia valer. É. Foi um Era só acidente de fazer gol, trabalho né? ali. Esse jogo do Flamengo, cara, eu não levo o parâmetro, porque o Flamengo estava classificado em primeiro e tinha acabado de saber que ia pegar o Bayern de Munique. Então, assim, felizes os caras não estavam. Ótima questão. Felizes os caras não estavam. Foi um joguinho bem quarta-feira à noite, sabe? Um joguinho bem ruinzinho mesmo. Não, Flamengo dá- jogo de quinta-feira. Flamengo e e Juventude, tipo assim, que quinta-feira, ninguém. 7h30 da noite no Alfredo Jaconi. E que ninguém se importava, né? Não tinha o que fazer. E, pô, quando você pega a escalação do Flamengo, tu vê lá Alan, Everton Araújo e Cebolinha. Galera, né, rapaziada? Não dá pra esperar rodízio, muita né? coisa, né? Rodízio Não dá bom. pra esperar muita coisa. Eu acho que não dá pra esperar não dá pra tirar nada desse jogo aí do Flamengo. E acho que não dá pra tirar quase nada do jogo do Bayern também, do Benfica. Então, cara, já focando no que importa, né? Que é o confronto das oitavas. Cara, vou torcer, obviamente, porra, na minha cabeça acredito, mas é muito difícil. Só que existem vários discursos, né? Tem um discurso, pô, que merda, a gente podia pegar uma chave melhor. O discurso de, pô, não tem como ser campeão escolhendo time. E o que eu mais gosto é que pô, mano, você vai pro Mundial e tu não vai enfrentar Bayern, Real Madrid, pô, esse time pica também. Tá ligado? Eu prefiro enfrentar o Bayern do que enfrentar o Palmeiras ou o Botafogo ou o Benfica. Tá ligado? Eu quero enfrentar o time pica, tá ligado? Assim, precisava ser Bayern. Né? Pô, precisava ser Bayern, se passar pega o PSG, se passar pega o Real Madrid. Não precisava. Mas já que é isso, pô, tipo assim, é um confronto. O Flamengo não tem o que perder. Pô, se for eliminado pelo Bayern, quem é o psicopata que vai virar pro Flamengo e vai querer zoar e vai falar, porra, crise aí, perdeu pro Bayern? Ninguém vai fazer isso. Mas se tu ganha do Bayern, pô, tipo assim, você sente que tu pode voar, né? Tu pode encostar a rua. Pô, é absurdo. Cara, isso também vem muito, eu acho que assim, é muita imagem que o Bayern passa também no Brasil, né? A gente tem uma imagem que o Bayern no Brasil é um time indestrutível, porra, um time absurdo, e é isso aí. O Vidalzão tá rindo porque ele é torcedor do Bayern, mas é uma visão que a gente tem. Eu acho que assim, é uma visão também que foi muito polarizada após a Copa, né? A Copa no 14. Sim, com certeza. Eu acho que aumentou muito essa visão. Mas realmente, assim, com razão, né? Com razão. Pro Flamengo, assim, sabe, se ganhar, porra, é feriado no de janeiro. Flamengo. Com certeza. Se ganhar, é feriado. Se perder, cara, o chaveamento. Tudo bem. É mais tempo pra treinar, é mais tempo pra descansar pro segundo semestre, tá ligado? Se perder, a gente chegou. Esse é o pensamento que eles vão ter, né? Aí eu não sou agente, né? Eu não sou agente. Mas assim. Eu acho muito tangível. Muito tangível, eu acho. Eu acho impossível também. Eu acho um mundo bem próximo, o mundo que o Flamengo ganha do Bayern de Munique. Eu acho que o Bayern de Munique é um time melhor, assim, ponto, tá? Questão de elenco. O Bayern de Munique é um time melhor, ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Bayern tem... O Felipe Luiz, ele é um cara... Conhece os alemães. Que ele estuda muito os times que ele vai enfrentar, né? Mãe, a gente parece uma idiotice falar isso, né? O técnico estuda muito o time que ele vai enfrentar, mas não é todo mundo que faz isso, tá, gente? Então, assim, eu acho que ele vai conhecer muito das falhas que o Bayern tem a entregar. E o Bayern é um time com falha pra cacete. Esse time do Bayern tem problema crônico de perder gol, pra começar, né? O pior problema que você pode ter no seu time é esse, né? Assim, se tiver no dia inspirado do Kane... Eu acho que bola aérea é pior. Bola aérea é triste também. Mas se tiver no dia inspirado do Kane de perder gol, cara, se o Sané jogar, eu acho que é um mundo que o Flamengo pode sonhar. Você, Sané. Que é teu, tá guardado, tá? Não, para. Que é teu, tá guardado. Se vier pro Brasil, ele joga que nem quem? Os maiores vermes
que já vestiram a camisa do Bayern de Munique na história. Calma aí, não, para. Não, vou mutar o Vidal, Não vai me deixar parar de falar. Estão me silenciando aqui. Você, Sam, você. Que é teu, tá guardado. É que o Bayern, ele não fez uma temporada boa, não é um time excepcional, nem perto de ser um time excepcional que a gente está acostumado que o Bayern seja. Mas o 10-0 fez o brasileiro médio olhar para esse Bayern e falar, pô, esquece, eles são favoritaços, eu não acho que seja favoritaço, tá ligado? E, tipo, pelo amor de Deus. E assim, eu também, mas eu acho que vai ser difícil porque o Bayern é o time que fica com a bola. Dentre os favoritaços, que é o Bayern e o PSG, são os dois times que propõem mais dificuldade pro Flamengo. E o City, óbvio. Mas, por exemplo, o jogo do Flamengo contra o Chelsea é muito mais confortável pro Flamengo, porque o Flamengo vai ficar com a bola, o Chelsea vai querer jogar em transição, tá suave. Agora o Bayern não, vai ser dois times querendo jogar com a bola. O que o Vidal falou é verdade. Eu já vi um compilado do Tá sofrendo muito em 1 contra 1. Então, pô, com certeza o Flamengo vai com o time pra explorar essa merda. Com certeza, eu aposto que isso vai acontecer. Então acho que é um jogo factível pra cacete pro Flamengo, sabe? Vai ser jogo jogado. Assim como todos estão sendo, vai ser jogo jogado. É questão do Flamengo saber controlar, não levar um gol cedo, igual foi contra o Chelsea. É o Flamengo, pô, ser muito firme nos world class que o Bayern tem, que é o Kane e acho que dá pra botar o Wallace de world class. O Kimmich, o Musiala, então, talvez. Que mas o Musiala não vai jogar, eu acho. Então, a vantagem são os caras que fazem a diferença. Essa é a diferença do Bayern, por exemplo, o Chelsea. Tem esses caras, tá ligado? Que vai pegar a bola e vai tirar uma jogada do rabo. E é isso. Mas é um jogo totalmente factível pro Flamengo. Acho que tem. E isso aí de já ir com medo, acho que não tem que ser, não. O Flamengo tem que jogar. Bem 50-50, cara. Eu acho bem 50-50. Eu acho que a única coisa que não pode acontecer é o Flamengo levar um gol cedo. Que eu acho que não vai acontecer. Mas, por exemplo, se você levar um gol cedo contra o Chelsea, tudo bem, o Chelsea vai continuar jogando em transição. Se você leva um gol cedo contra o Bayern, tem toda uma questão mental do jogo, porque o Bayern, ele vai, por cultura, o Bayern vai continuar te amassando até fazer o segundo, né? E aí eu não sei como ficaria psicologicamente pro Flamengo esse jogo, né? E, tipo, ter que correr atrás e o Bayern continuar lá. Esse é o problema. Essa questão do mental é forte. Porque, pô, se tu pega o Real Madrid, tu vai ficar com muito medo do Real Madrid. Mas o Real Madrid, por essência, tem uma vontade absurda de dificultar jogo fácil, né? Ele vai te dar chance de ganhar mesmo no jogo mais desequilibrado da história. O Bayern não tem essa característica. Se ele fizer 1-0, ele vai fazer 5. E ele vai continuar depois do 5º para fazer o 10º. E vai ser assim, tá ligado? E isso é desesperador para quem tá do outro lado, né? Então, assim, vai ser um confronto maneiro, cara. Acho que são. O Terno que já passou por duas dessa daí, sabe bem como que é, né? São dois grandes times. Então, pô, vai ser um joguinho maneiro, tá ligado? Eu acho que de Flamengo, acho que a gente não tem muito o que falar mais, né? Agora, do jogo em si contra o Los Angeles foi um jogo. Eu e o Vidal monopolizamos, né? Eu e o Vidal, a gente monopolizou esse jogo. jogo. Então, certo. Torcida, né? O torcedor do Bayern e o torcedor do Flamengo. Então, foda-se. Cara, jogo horroroso. O jogo de terça. O jogo eu assisti. Acho que nem vale a pena. A minha cidade tava fazendo 0 graus no dia. Você acha que eu ia ficar na frente da TV assistindo esse jogo inteiro? Cara, assim, o Flamengo o LFC é uma merda. O LFC é uma merda. Time fraco. O LFC é uma merda. Cara, Tá fazendo 0 graus, chama o Cole Palmer pra jogar aqui pra ver se elenco, cara, o elenco do Flamengo em si tem cada bizarrice. A montagem do Flamengo é bizarra. Tipo, fala-se muito A gente falou aqui, né? Porra, o meio do Flamengo é absurdo. Mas, cara, se der merda, você tem que botar o Cebolinha em campo. Você tem que botar o Michael em campo. Você tem que botar o Everton Araújo em campo. A galera, Michael, né? 2025. Gente, cara, o Cebolinha e o Michael, cara, é aquele jogador que eu não consigo ver ele rendendo em lugar nenhum mais, a não ser numa Série C. Tipo, isso não é exagero de torcedor. Você vê ele jogar, cara, é tipo assim, não sai nada dali, sabe? Às vezes você tem aquele jogador ruim, pô, o Marinho no Flamengo era ruim, mas tinha um jogo ou outro que ele ia fazer um gol, ele ia fazer o Marinho no final da temporada ali do Marinho, foi
foi bom até, tipo, nossa, não o Marinho em 2020, mas, cara, não foi um jogador desprezível no campo, tá ligado? Em 2023 foi o pior dele, mas ele ainda conseguia fazer algo ali. Sim. Cara, o Cebolinha e o Michel não fazem isso, cara. É O assustador. Cebolinha é o jogador fixo pros comentaristas falar, não, porque o Cebolinha na Copa América de 2019 Nossa. foi o melhor Foi, jogador. E é só E isso. Foi mesmo. O Cebolinha é o jogador que mais me irrita por causa disso, porque ele já foi bom. E aí, essa Ele já foi imagem do muito Cebolinha bom, bom muito bom. tá viva na mente dos comentaristas por algum motivo. E aí, eles ficam falando sobre isso, não, porque o Cebolinha tá ali, o Cebolinha pode fazer isso. Ah, não, essa aí é dele, que ele joga corta pro meio. Cara, não, isso não Essa aí acontece não mais. é a não é a dele. dele, não. Essa aí não é dele há 6 anos, pô. Última vez que foi na Copa Pô, América. gente. O Neymar tá lesionado. Ele E ele entrou nunca pra jogou Cebolinha bem. acabou. Ele nunca jogou bem por mais de 5 jogos no Flamengo, tá ligado? Nunca aconteceu. Na Foi um época dinheiro que o jogado Tite fora. chegou, Teve eu alguns. pensava que ele poderia render de novo. Quando o Tite chegou no Flamengo, eu falei, porque o Tite era o Agora técnico vai. dele em Famoso agora 2019, vai. agora vai. Ele chegou a jogar bem. Mas nada que justificasse você pagar 15 milhões de euros nele, tá ligado? Ele custou 15 milhões de euros, pô. Tá ligado? É Eu nem bizarro. lembrava o valor. E foi como é que é o nome? Uma soberba, não. Um luxo, porque ele veio em 2022, quando o Flamengo nem com ponta jogava. O Flamengo só foi lá e gastou 15 milhões de euros porque podia, Porque tá ligado? assim, Porque sim. Porra, caralho, trouxe o Cebolinha pra ser reserva. E na época era legal, podia ter gastado 15 milhões num volante, sei lá, em qualquer outro. mas hoje é complicado, cara. Então, assim como a gente falou do Palmeiras, questão de elenco, o Flamengo tem que sumir com esses dois. Não dá. Não dá mais. Pro bem da minha sanidade mental. Acho que assim, agora é tempo de Fluminense. Acho que Agora é tempo sim, Fluminense. eu vou ser muito honesto, né? Vamos fazer a contagem de quantas pessoas assistiram esse jogo inteiro aqui? Quem daqui assistiu esse jogo inteiro e seja honesto? Ninguém. 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 Fiquei esperando você falar levanta a Assim, mão. Assim, eu vou Mas só vou deve ser. falar do que eu assisti do Mamelodi e do Fluminense. É que o Mamelodi é sim um time organizado, mas não é um time que consegue finalizar, cara. E assim, não consegue girar a faca, né? Só que o problema é você não girar a faca sem nem enfiar a faca, né? E aí foi o que aconteceu. O Mamelodi não conseguiu girar sem nem enfiar, né? E o Fluminense é um time. Lá ele. O Fluminense é um time muito ruim. Assim, um time muito desorganizado, o time Fluminense. É um time Deixa o que não tem Vidal com essa rima, identidade. não consigo mais. É, é um time que não tem, Da puta. não tem identidade, cara, o time Fluminense. É um time que depende muito do Arias. Se o Arias está num jogo muito abaixo, por exemplo, tá jogando 30% O time que ele inteiro joga, fica. 50% que ele joga. O time inteiro fica. O Fluminense tem que contratar o Brant. E aí esquece. Tem. Acho que é o que fala. Troca. Cara, É isso. é o tipo de jogo que, assim, o Fluminense, a gente elogiou muito o Mamelodi. E realmente o que a gente elogiou foi verdade. O Mamelodi jogou bem. Criou até umas chances e tal, mas assim, era a obrigação do Fluminense ganhar. Era o tipo de jogo que, pô, já esperava um 0x0 assim, já esperava um empatezinho chato, e foi isso. Às vezes eu abri o aplicativo lá pra ver se o Mamelodi tinha feito alguma graça, ninguém tinha falado nada, mas, sabe, não, é um tipo de jogo. O jogo vale a pena foi comentar. tão sem graça. O jogo foi tão sem graça que o nosso grupo de amigos não comentou nada desse jogo à tarde. Nada. Nada. O que vale a grupo pena ficou quieto. comentar é que o Fluminense vai pegar a Inter na próxima fase. Aí agora tá saiu, definido. provavelmente, A né? Inter, Provavelmente. a Inter tá né? ganhando O do River Plate River teve no momento que a gente o tá River Plate teve gravando. um cara expulso. O River Plate Cara, teve a Martins Inter- Quarta. O River a menos. Martins Quarta 2025, Martins Quarta foi expulso. O River tá também, sendo outro eliminado? idoso. Tá sendo eliminado. Monterrey. Puta Lançando o que Monterrey. Esses são meus Mas aí argentinos. Martins Quarta vai chegar vivo, né? Na Argentina. Mas, Meu assim, Deus do céu, depois foi dessa expulso e a Inter fez o gol com o Esposito. Horroroso. Meu Nossa. Deus, como é ruim. Cara, a Inter que tá tendo um mundial bem esquisito, né? Eles aceleram quando tem que acelerar, basicamente. É um dos poucos europeus que dá pra você falar isso. Eles jogam no modo foda-se, aí leva um gol, aí começa a acelerar e ter profusão de chance até virar. Tá ligado? É isso que tá sendo a Inter. Não sei se no mata-mata vai ser assim, mas nos jogos é isso. Leva gol Que e. loucura. Aí, Acabou de tirar o técnico, né, cara? É foda. Eu nem sei qual é desse técnico, eu não. Até agora eu não parei pra analisar.
o cidadão, eu não sei o nome dele. E, Chivu, assim, ex-jogador. Isso aí é a única coisa que eu sei. assim, não sei o que esperar pro lado da Inter, não. Tá? Tá. E do lado do Fluminense, é torcer pro Águas ter um jogo acima da média. Discordo. E a média do Águas é uma média alta, tá? A gente tá botando lá em Então cima. tem que ser lá em cima pra caralho. Muito bom Acho do que Águas. dá pro Fluminense ganhar, mas assim, né? O tipo de Um jogo que é jogo 80-20. muito bom do Águas. E, gente, não dá pra você Vai ser entrar muito no difícil. Mundial em 2025 com o Germancano titular. Não dá. Não Tem dá. que ser o Everaldo. Não dá. Tem que ser o Everaldo. Tem que ser o Não Everaldo. dá. O Everaldo gente. tem o problema. Cara, não o Everaldo dá. tem todos os seus problemas. Cara, mas o Cano, velho. Meu Deus do Não céu. Não dá. Ele não tem intensidade Parece uma nenhuma de mula, jogo. Não dá. Não tem intensidade nenhuma Te de jogo. envelheceu, tem que aceitar. O que ele Só se tinha na envelhece. época, em 2020, em 2022, 2023, ele era cravador. Hoje nem isso ele faz. Não faz mais gol. Caramba, esse velho ainda joga. Ele não faz mais gol. Na época ele não tinha tanta intensidade, ele não conseguia jogar o jogo Ah. todo. Tanto que o John Kennedy entrava sempre por 70 minutos e fazia gol. Que foi Caralho, essa Do Fluminense, né? a campanha do Fluminense foi essa. Cara, na Libertadores. como que o Fluminense me vende o John Kennedy, cara? Isso é inacreditável, mano. Agora tem isso Ele aí. tava jogando mal, meu irmão. Um moleque tem 23 anos Ah, jogando ele tava usando Libertadores, droga. porra. Paciência, gente. Ele tava usando droga antes da Acontece. final da Libertadores, pô. Todo mundo passa por essa fase. É, Assim, Que isso, mano. É traz o Julian inacreditável. Brandt. Se trouxesse o Julian Brandt pra conhecer o John Kennedy. Cara, calma aí, eu vou aproveitar pra dar o pulo do Julian Brandt de novo. Meu celular tá quase descarregando, então tá com 10%. E a bateria é viciada. Então isso aqui deve dar uns 7 minutos. Então, assim. Não, a gente vai terminar agora. Vamos fazer o quadrado mágico. Vamos Partir pro do quadrado quadrado mágico Vamos pro e é quadrado isso. mágico e- Então, É isso, é só finalizar o flusão. obrigado, Valeu, Flusão. Boa sorte, mas aí Boa sorte. toca a vinheta. Seja do quadrado bem-vindo de mágico. volta ao Brasil. Eu Primeiro confio, time eu brasileiro. confio em vocês para contra a Inter. Puxa a vinheta aí, Vidal. Eu não. Puxa aí, cara. Quer que eu puxe do outro lado? Eu puxo do outro lado. Puxa de lá. Não, puxa pra lá. Se o Rosendo Não, pro derruba- outro. Aqui. Se o Rosendo derruba essa porra dessa. Foi. Dos meus quadros. Aqui Quadros do CREI. Vamos. de baixo. Quadrado Mágico 3, rodada 3 aí do Super Mundial. Vamos começar com aquilo, né? Com o famoso goleiro da rodada pra gente. Difícil, hein? Cara, eu vou. Acho que esse é o em pior breve, quadrado uma mágico posição da aí. história, hein? Acho que esse vai ser o pior quadrado mágico. Vai sair todos aí. Acho que a rodada 3 vai ser péssima, mas ok. Cara, esse vai ser Meu Não vai, voto não é vai o precisar ter 4. menção rosa Cara, esse aqui, assim, né? eu ia falar. Esse merece John. menção honrosa. O John vai fazer hat-trick, né? Eu ia falar. John não. Eu ia falar Fábio. John? Eu errei. Porque foi clean sheet. Foda-se. Só porque foi clean sheet. Eu também. Talvez eu John votaria no o John John, fez uma porque boa ele. atuação. Mas, tipo, não é como se ele tivesse feito grandes defesas miraculosas contra o Atlético de Madrid, Pô, porque Ele fez um miraculo, né? fez um O milhão. John fez uma boa atuação. John, O Fábio vou de fez uma John, boa vou de John. atuação. Mas Vou a de gente não John. Vou de consegue John, cravar cara. quem foi o melhor, porque foram os dois muito parecidos, pô, pra mim. Vamos cravar Vocês foram logo, de John, eu vou logo de rápido. John. É, vou de John com três seguidas, John. foda-se. 3 rodadas é o John. ele 3 merece, rodadas, ele John? merece, ele merece. John, Ele então merece. Ele fechou. merece. Ele merece. Eu ia Menção votar rosa, no Fábio. Aí teve, mas teve eu menção sou rosa. influenciável. Menção honrosa, Fábio, vai. Coloca o Fábio aí. Teve menção rosa ao Fábio. Menção honrosa, Nossa, Fábio. essa rodada é a rodada sem resenha, né? Que a gente O Léo no Cara, computador, porra, escrevendo no você papel, falou- é a você maior falou da- resenha da história do Você do falou de mundo. rodada sem resenha, eu vou propor uma rodada sem defensor também. Porque cara, eu tentei, eu juro por tudo, no meio do episódio, eu fui pensando, cara, quem que eu vou votar pra defensor? Não veio nenhum Foi. na minha mente. Dá Tira pra o botar alguém do defensor Fluminense e bota- por ter sido e bota- clean sheet. Bota Ou dois dobra, meias. ou dobra alguém, dobra algum, pô. O problema de 2 meias, quais serão os meias? Eu pensei em dois eu- atacantes. Pergunta que Vamos, não quer ó, O meu meia. Então o meu vamos- meia seria o Maurício. Maurício. meu Eu meio é também, Maurício também. Maurício, Meu meio é beleza. Maurício também. O meu Meia tá- ataque. Maurício. O meu ataque eu pensei em 2. Paulinho, que entrou e jogou bem contra o Inter Miami, né? Mudou o joguinho ali, foi lá, fez um seu gol. Metade de um joelho, né? E o meu outro atacante seria o Alacian, que entrou e fez um gol Eu ia rapidinho votar também, no fez um Alacian. gol bonito. Eu compro. Eu ia votar no Aliciano. Eu compro. Então, pra mim, eu Alacian. fecharia Meus assim, tá votos, ligado? é isso. Eu Então, compro a ideia, Vitor Rosiano. Você, Vamos fechar assim. caralho,
Eu fecho John, Maurício, parabéns. Paulinho e o Alacian. Caralho, É isso. Parabéns também a todos os defensores que conseguiram fazer nada na rodada Nada. e não Foram mereceram nulos, estar aqui, né? caralho. Nem um lateralzinho Deve ter fazendo citado alguém gol. do Fluminense, Nem um mas lateral. ninguém fez nada. Nem os Não, zagueiros não pô, foram tão... Não foi nenhum mérito de ninguém do Fluminense ter conseguido 0x0 aí. Provavelmente o melhor zagueiro deve ter sido, sei lá, o Jair, o Barbosa. Fomos mais exigidos, mas também. Não, Mas não o Barbosa tentou Não fazer cagada. Ah, não, quem fez o pênalti foi o Gregory, né? Então, Mas não O Barbosa, suficiente o também. Barbosa era pra ter sido Não valeu. expulso. Lembrei dessa porra. É. O Barbosa era pra ter sido expulso. O Botafogo o roubou o Barbosa Atlético de tentou Madrid. entregar. O Botafogo Na cara assaltou o Atlético de Madrid. Na cara dura. Teve um Brutal. pênalti que não foi marcado para o Atlético Assim, de Madrid. uma falta E teve inacreditável. uma expulsão que não foi dada. É inacreditável. Loucura. Então é isso, né? Eu nunca ia imaginar Loucura. que a gente ia Loucura, roubar o Atlético de Madrid. Vai maestro Billy, só na caixa. Então, Acho que foi o por quadrado isso- mágico. É, mais rápido. Foi o quadrado rápido mais mágico. Quadrado Foi rápido. o quadrado, Por isso foi é o hoje, quadrado né? mágico mais rápido. Depois ele falou o quadrado rápido mais mágico. O quadrado rápido do máximo. Então, Por isso é hoje. Por isso é hoje, Por né? isso é hoje, Por isso acho é que hoje, por isso é hoje. já virou frase de efeito nesse canal. Mas chegamos ao fim desse terceiro episódio, o último episódio também da fase de grupos do Mundial de Clubes. Agora os episódios serão mais para o que for decorrer aí do mata-mata, que se algum brasileiro conseguir chegar a alguma fase final, e também a fase final, ali, semifinal, se não tiver nenhum brasileiro, a gente vai continuar fazendo, porque, enfim, né? É o tem que campeonato fazer, né? do momento. Tem que fazer, né? E então, se liga também, já deixar um recado para seguir lá no Instagram, que tá saindo toda semana a agenda, então não perde a agenda de lá para saber o que a gente vai fazer nesses dias aí de Mundial. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue em tudo que tiver aí, TikTok, Instagram. E, rapaziada, acho que por isso é hoje. É hoje. Então, podemos dar um abraço aí mandar um abraço para todo mundo, ó. A Júlio Quadrada chegar a 100 inscritos, ó. Tá embaixo do Rosendo do Vidal aqui, ó. Tá passando aqui, ó. Toda hora tá passando aqui, ó. Isso aí. Rapaziada, 100 inscritos Isso é hoje. na mente, tá? Então, um abraço, rapaziada. Até o próximo e falou!